Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, mais uma vez. Estou aqui para gravar mais um vídeo, né? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Está no livro de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 26, diz assim: E diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Irmãos, o que me chama a atenção é que Deus, para fazer a imagem e semelhança dele, a Bíblia vai nos relatar, né, que Deus ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que me chama a atenção, irmãos, eu creio assim, a minha conjectura, Deus ele olhou para todos os lados. Olhou para os céus, a terra, olhou para os animais do mares, da terra, né? E o que me chama a atenção é que Deus não encontrou nada, né, para fazer, né, de nós uma imagem e semelhança. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ele resolve fazer o homem à imagem e semelhança dele. Só que o que me chama a atenção é que nós somos feitos de barro, né? Deus soprou o Espírito, fez o homem de barro, soprou o Espírito sobre ele. E o que me chama a atenção é que Deus, ele faz o homem, né? Só que o que me chama a atenção é que Deus, antes de fazer o homem, irmãos, ele procura algo igual eu disse. Então eu creio que Deus, irmãos, ele deve que foi pelas águas, e todos nós sabemos que a água, quando as águas ela está parada, ela se torna um espelho. E Deus olhou para as águas e diz: com que eu vou fazer o homem parecido? Olhou para as águas e a água parada ela transforma em espelho, e o espelho refletiu o próprio Senhor. Olha que algo interessante. Por isso que a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Porque quando Deus falou, façamos o homem à imagem e semelhança, tinha mais alguém junto com Deus. Eu creio que era a Trindade, os três se abraçaram e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus ele viu a sua própria imagem nas águas, quando foi procurar algo para fazer o ser humano, e viu a sua própria imagem. Por isso que a Bíblia diz que nós somos parecidos, imitadores de Cristo. O que me chama a atenção é que Deus nos fez do barro, né? Tudo tem a sua matéria-prima. Para fazer os ares, o Senhor precisou da sua matéria-prima. Para fazer o homem, ele precisou da terra. Ou seja, a Bíblia diz que ele soprou o seu espírito sobre o homem, né? E assim o homem virou alma vivente. E o que me chama a atenção é que você é uma imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando você sofre, o Senhor sofre contigo. Deus criou você à imagem dele, você é parecido com Deus. Você tem um DNA de Deus, você tem a identidade, o digital de Deus. Então valorize isso sobre a sua vida, valorize. Talvez você diga, Deus já me esqueceu. Irmãos, Deus não esquece aquilo que ele cria. Deus não esquece aquilo que ele faz. Deus não esquece os projetos que ele põe sobre essa terra, que é eu e você. Ei, se sinta importante, se sinta elogiado, se sinta abraçado pela presença de Deus. Você não é qualquer coisa, você é uma criatura feita pelas mãos de Deus. Você é uma nova criatura na presença de Deus. Se sinta honrado com essa presença. Sabe por quê? Porque Deus tirou do diabo aquilo que tinha dado. O diabo tinha o dom do louvor, Deus tirou dele e colocou sobre o seu coração um adorador. Ei, imagine Deus olhando para você, tendo um carinho enorme pela sua vida. Imagine, porque o cuidado de Deus é tão grande, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que se um filho pedir ao pai o pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. Imagina Deus que está nos céus. E esse Deus que está nos céus é melhor do que a nossa própria vontade. Então, inclui isso na sua vida. Você foi feito dentro do coração de Deus. Por isso, Deus sente quando você se afasta da presença dele. Deus sente quando você se desvia. Deus sente quando você está fraco espiritualmente. Mas entenda uma coisa, você é importante, você é realidade, você é a imagem e semelhança de Deus. Então aprenda a representar o Senhor, né? Vamos representar o Senhor, a imagem dele, como Paulo diz, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Vamos imitar Cristo, porque você tem o DNA, a imagem, semelhança de Deus. Amém? Compartilhe, se inscreva em nosso canal.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.